Não havendo mais nada a tratar, passaremos agora à tribuna, ao tema livre. Chamo, inscrito por primeiro, o vereador professor Giovanni. Tem direito a 15 minutos tem a palavra por 15 minutos com direito a partes. Esqueci. Senhor presidente, pastor Kennedy, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu começo saudando os moradores de Roseiras que estão aqui novamente. Nós estamos aguardando o requerimento feito ao prefeito, mas hoje foram feitos aqui uma série de questionamentos através de requerimentos que vão trazer mais respostas sobre o quanto a prefeitura tem a possibilidade de fazer a manutenção lá da estrada que a gente está solicitando, né? Foi falado aqui que tem bica corrida guardada, nós sabemos que a prefeitura tem máquinas, então está faltando alguma coisa. Porque antigamente tinha toda a estrada Mário Covas para se fazer manutenção, não é, vereador? Agora não tem mais. Vamos esquecer que tem os buracos lá, mas o fato é que não se passa mais máquina, não joga cascalho, numa extensão de 22 quilômetros. Então, a prefeitura tem que ter resposta para por que as estradas secundárias municipais não estão tendo a devida manutenção. Estão de parabéns os moradores, continuem firme nessa cobrança. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu coloquei no jornal do final de semana, como não tivemos sessão da Câmara semana passada, sobre a questão, eu chamei de a justiça tarda, mas não falha. Esse é um ditado antigo que se ouvia muito, né? E eu discorri sobre essa questão. É um ditado muito antigo que as pessoas falavam, a justiça tarda, mas não falha. Até às vezes se referindo à justiça divina. Eu quero dizer que eu não acredito na justiça divina. A gente quer ver a justiça dos homens. Quer ver as coisas acontecerem aqui. E aí eu falo da questão da morosidade da justiça. A justiça não pode continuar no Brasil sendo tão morosa. O que é que a gente viu aí nos últimos anos? Uma decisão de prender pessoas julgadas em segunda instância, sendo que elas ainda têm direito de recorrerem e serem inocentadas. O fato é que a justiça criou um mecanismo para dar conta de uma outra questão, que é a falta de julgar no tempo correto os processos. Então, essa morosidade é que dá uma descrença da população com relação ao judiciário. Muitos anos depois é que se vai dar a resposta para a sociedade de algo que é urgente. Quando se abre um processo, se tem um inquérito, a população quer ver a justiça feita. E a justiça tem, a gente entende, tem toda uma questão de clamor público que às vezes a justiça quer ignorar, né? Por isso que a justiça é cega, tem aquela venda nos olhos. Quer dizer que ela é para todos, né, como disse o presidente Temer, que a justiça é para todos, e que ela então vai só ver, né, não vai ver o clamor público. O fato é que a gente precisa ver uma resposta mais urgente do judiciário. O Brasil tem que mudar. O próprio Supremo teve um ministro lá denunciando que a venda de sentenças de habeas corpus, isso precisa ser acertado, eles precisam falar a mesma língua. Não pode a polícia prender e alguns dias depois solta. A população perde a crença na justiça. Afinal de contas, tinha elementos para se prender, então não solta. Se não tinha, não se prende. O que a gente tem visto também é a justiça está
hipnotizada pelo show. Eu quero dizer que a prisão do ex-presidente Temer era algo eminente. A gente sabe, né, que ele era um dos grandes cabeças de esquemas de corrupção, mas não precisava ser feito do jeito que foi. Coloca o cidadão, e qualquer um que seja, em situação humilhante, vexatória. Por mais que tenha que ter transparência e tal, virou um show. Virou um show, e vocês podem ver que as coisas acontecem em horário nobre. De domingo a Polícia Federal está trabalhando, prendendo gente na hora de programa de recorde de audiência. Então isso tem que... O país tem que ser sério. A gente está virando motivo de piada no exterior. E são todas essas coisas. Então o judiciário quer mostrar serviço, não é por aí. Tem que fazer o julgamento no tempo correto. E não se levar anos. Eu coloco aqui no meu artigo do jornal, eu fui júri aqui no tribunal do júri alguns anos atrás, e a gente vinha julgar aqui um crime de uma pessoa que cometeu aos 18 anos, e era um tiozinho careca, barrigudo, 40 anos, 45 anos, que a gente estava julgando. Não era mais aquele adolescente que no ímpeto da sua juventude matou alguém com uma facada, um tiro. Isso é muito complexo. E a família ali toda chorando, porque já não era mais. Já era um pai de família, trabalhador, que estava ali, né, trilhando sua vida. Então o judiciário tem que se preparar para esse novo país que não aceita mais esse tipo de coisa, né? Então, a gente vê que precisa ser urgente. Mairink tem sofrido por causa dessas palhaçadas da justiça. Olha o que foi a questão de não poder assumir do prefeito Gemente, que teve a maioria de votos em 2009, em 2016, mas não pôde assumir. É uma vergonha, porque daí o município fica à mercê de situações, né, que a justiça tinha que ter dado conta de resolver. Aquele impasse, né? Pode, não pode, fica sub júdice. O município não pode ficar à mercê dessas coisas. A justiça tem que dar resposta. E tem que ser no tempo que se precisa dela. E não depois que foi feita uma eleição. Eu estou citando o caso de Mairink, mas tem muitos outros casos, né? Nada contra o ex-prefeito Gemente, jamais. Eu estou falando aqui é que não pode um município passar por uma outra eleição e depois da eleição é que vem a resposta. Ah, não pode assumir. Foi uma eleição em vão. E quanta coisa se passou nessa eleição, quantas histórias de pessoas que se envolveram em discussões desnecessárias, porque a justiça não deu a resposta no tempo certo. Então a gente espera, né, que esse ditado não seja mais usado. Porque quando diz a justiça tarda, mas não falha, é assumir uma incompetência do judiciário de dar a resposta no tempo certo. Just in time, né, Kyoshi? No tempo certo. Então, eu não podia deixar de falar nisso, porque a gente viu aí, né, as prisões do presidente Temer na semana passada, as prisões do ex-secretário Moreira, e aqui em Mairink também houve o julgamento de um inquérito aí, de um processo contra o presidente Pechinho, o prefeito Pechinho, que ele vai poder recorrer, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso. E aí é que eu falo, né, o município às vezes fica refém de situações e que não deveria. As coisas têm que ser
muito rápidas para dar uma resposta para a sociedade. Hoje é tudo muito rápido. A gente vê os jovens, né? Não é mais que nem a gente lá que curte as músicas ainda dos anos 70, anos 80. Nesse ano eles estão curtindo uma música, o ano que vem eles nem vão lembrar dessa música, já era. Se você tocar, eles falam, oh, isso daí está por fora, isso daí já era, já passou. Então, a gente espera que a justiça, né, caminhe no mesmo ritmo. Falar aqui da situação do acontecido em Suzano, foi muito triste para nós todos da educação. As escolas estão aí desesperadas, querendo se fechar em muros, querendo toda a escola ter guarda. Não é a saída. A saída é a educação. A saída é igualdade social. A saída é prestar mais atenção nos nossos jovens que sofrem bullying. E com certeza, a saída não é autorizar que as pessoas tenham armas. Porque todo mundo, no momento de nervosismo, fala coisas que não deve. Eu citei aqui campanha política, né? Quantas vezes as pessoas aí em redes sociais se ofendem e daí se encontram no supermercado e um olha para o outro e aí não tem outro jeito. É apertar a mão, é pedir desculpa. Então, até aí tudo bem. Mas olha o que nós estamos tendo. Nós temos um presidente que não só autoriza, quer autorizar, mas ele incentiva o uso de armas, e aí as nossas crianças vão entendendo o recado. Temos 2 casos anunciados no jornal Folha de Mairinque. Um caso em Mairinque, jovem com 2 facas, e um caso em Araçariguama de uma menina. Na verdade, o jovem de Mairinque também tinha um canivete no bolso. E uma jovem em Araçariguama. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ideologia vai se espalhando. A gente que está à frente do poder público tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque vira modelo. Dali a pouco, os nossos jovens estão aí achando que é isso mesmo e que é o caminho. Com muita felicidade vi novamente a abertura de mais uma turma do cursinho preparatório para vestibular da ETEC em convênio com a Prefeitura. Foi na semana passada, começou-se um novo trabalho com uma turma de 100 alunos. Desta vez houve uma correção, somente alunos de Mairinque puderam participar do processo. Nos anos anteriores tinha alguns alunos de outras cidades. Não, a gente não tem nada contra, mas eu acho que é uma iniciativa da Prefeitura de Mairinque, esse convênio. O professor Rogério implantou em São Roque. Lá em 2012 eu já tive conversas com ele para trazer esse cursinho para Mairinque, e a gente vê os frutos, né? Eles estão sempre colocando todos que passam nas universidades federais, nos institutos federais, e quem entra nas universidades privadas através do ProUni, porque para conseguir pelo ProUni também tem que ter uma boa nota no Enem. Então é com muita satisfação, a gente deseja, eu não pude estar presente no dia, mas essa já vai para a 2ª semana de trabalho, a gente deseja então, né, que esses jovens persistam, perseverem nessa questão dos estudos, que é a saída para muitos dos problemas que nós temos no nosso país. E dizer que, também com muita tristeza, a gente vê notícias como a volta do sarampo, né? O Brasil tem deixado de fazer a lição de casa e muitas coisas. Volta do sarampo, uma doença que estava erradicada. E o aumento do número de AIDS entre os adolescentes. O que é isso? Falta de prevenção. Então, como a AIDS deixou de ser uma doença mortífera, mas ela é cara para o Estado. Cada paciente tratado de AIDS custa caro para o Estado, porque o Estado banca 100%. Mas, então, se o Estado quer gastar menos, ele tem que investir em campanha para esses jovens que estão deixando de se prevenir. Isso é notícia em tudo quanto é
Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver quem é o grupo que mais está aumentando contágio de AIDS no Brasil. Os jovens. Estão deixando de se precaver e isso são dados tristes que a gente vê. Isso precisa ser mudado. Muito obrigado, boa noite a todos.